crianças vão saindo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos de 27 ao versículo 32. Mateus 5, 27 ao 32. Ok, todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 5, 27 ao 32. Diz assim a palavra: Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o fora, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até aqui, palavra do Senhor. Nosso tema de hoje, nosso texto de hoje é um texto muito difícil. E eu confesso que tive que orar bastante essa semana, porque é um tema bastante complicado falar sobre adultério. Quero olhar um pouco para a história do adultério no Brasil. E talvez, se você não conheça, talvez te surpreenda a respeito disso. Pelo menos para mim, é surpreendente. Durante a época colonial, o adultério no Brasil era considerado crime grave, com punições severas, incluindo prisões, castigos físicos e muitas vezes até mesmo a morte, na época colonial. Com a independência do Brasil, em 1822, a legislação penal do país passou por uma revisão, mas o adultério ainda era considerado um crime, embora com penalidades menos severas. Durante o período imperial, o império era considerado uma violação de honra masculina, e a mulher adúltera era vista como uma ameaça à estabilidade da família e da sociedade. Então, aquele homem que adulterava, para a sociedade, era o pior dos homens. E a mulher que adulterava era também considerada a pior das mulheres. Era vista como uma ameaça à estabilidade da família e da sociedade. De acordo com o Código Penal de 1940, o adultério ele era tipificado como um crime de sedução e punido com pena de detenção de 6 meses até 2 anos. Isso em 1940. Não que se cumprisse, mas era o que estava estabelecido na lei. No meio do século XX, com a chegada da República e a promulgação de uma nova Constituição, o adultério ele deixou de ser considerado um crime no Brasil, de acordo então com o novo Código Penal de 1984. Então, em 1984, o adultério ele passou a deixar de ser considerado como crime no Brasil. Hoje, se você não cometer adultério, é algo raro. É algo raro. A pergunta hoje é: você nunca cometeu um adultério? Você nunca traiu a sua esposa? É sério?
Todo mundo trai. Não é raro, por exemplo, aqui no Nordeste, terem homens que têm 2, 3 famílias. Uma em cada canto do país que o homem ele vai trabalhar. Tem uma família no Piauí, tem uma família em São Paulo, tem uma família em Minas Gerais, e é algo relativamente comum. A mulher hoje, ela já casa sabendo que uma hora ou outra ela vai ser traída. Isso quando antes do casamento já há a traição. A mulher já casa nesse pensamento: não, eu vou casar, mas eu sei que uma hora ou outra pode ser que eu seja traída, ou eu vou ser traída. E também eu vou trair também. E no linguajar popular, o que é falado, né, meter chifre, como é dito. Então isso é algo comum. É tão comum que hoje ter um casamento de relacionamento aberto, é comum hoje ter um casamento de relacionamento aberto. Ou seja, a hora que eu quiser me deitar com outro homem ou com outra mulher, tudo bem, tudo bem. Há famosos que têm esse relacionamento aberto, por exemplo, o Will Smith tem esse casamento de relacionamento aberto. Ele pode deitar com a mulher que ele quer e a esposa dele pode se deitar com o homem que quiser. Essa é a nova realidade de casamento que nós enfrentamos hoje. Em pouco tempo, o adultério de crime penal, de um crime terrível, se tornou algo extremamente comum dentro do casamento. Será que hoje nós podemos pregar contra o adultério e não receber oposição? Será que hoje, dentro da igreja, a gente pode falar contra o adultério, dizer que devemos ser fiéis à nossa esposa, ao nosso marido, e tudo bem? Você acha que o adultério, ele é algo comum, algo normal, ou para você ainda é algo extremamente terrível? Talvez a gente não precise colocar o adultério como pena de morte, como era no começo do Brasil, mas será que a gente deve relativizar isso e normalizar o adultério? Não, tudo bem, todo mundo adultera e está tudo certo. Será que há como viver neste mundo caído e ter um casamento saudável, sem adultérios, sem divórcios? A média, pelo menos o último dado que eu vi, a média de uma duração de um casamento é de 8 anos. A média de uma duração de um casamento. A média. Ou seja, tem casamentos que são duradouros, mas a maioria dos casamentos hoje, a hora que chega no 4º, 5º, 6º ano, o casal já está enfrentando crises. Antes a gente falava sobre a crise da meia-idade. O homem com 60, 50, 60 anos começava a ter crise e talvez trair a sua esposa com 50, 60 anos. Hoje, no 3º, no 4º ano do casamento, já começam as traições, já divorcia, já casa com outro, já tem 3, 4 casamentos, e isso se tornou algo comum. O adultério, então, é uma traição cruel, que gera grande tormento. Deus, no entanto, quer de nós fidelidade, amor e comprometimento. Nós vamos olhar para esse texto, então, olhando para 3 pontos. Primeiro, o que é o adultério de acordo com a lei? O que a lei diz sobre o adultério? Segundo, que lutar contra o adultério é algo extremamente radical. E terceiro, nós vamos olhar então o que a lei diz sobre o divórcio e o que Cristo diz sobre o que é então o divórcio. Só um detalhe, nós não vamos conseguir olhar para tanto no final a respeito do divórcio, vamos passar rapidinho sobre 2 ideias aqui. No entanto, quando chegarmos em Mateus 19, talvez ano que vem, de acordo com o ritmo que a gente está indo, então vai demorar um tempo, aí vamos explicar com mais calma a respeito do divórcio. Então aguarde aí todo esse tempo aí mais para frente, mas nossa intenção aqui é falar mais um pouco sobre o nosso coração
diante da fidelidade. Versículo 27 e versículo 28, quero ler novamente, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. 2 pontos aqui. A lei é clara, a palavra de Deus ela é clara. Não devemos cometer adultério. Se você ama o Senhor, se você quer obedecer ao Senhor, você precisa não cometer adultério. Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18, quando a lei foi instituída e na repetição da lei, foi falado então, de maneira simples, clara, não cometa adultério. Simplesmente diz isso. Em Êxodo 20, 17, no entanto, ele aumenta um pouco sobre adultério, mas não somente adultério, mas a ideia de cobiça. Ele diz o seguinte: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então ele está pegando essa lei sobre adultério, mas colocando, olha, mas não é somente adultério. Você não pode cobiçar nada do seu próximo. Se você olha para o celular do seu amigo, do seu próximo, e diz, poxa, eu queria tanto aquele celular, que inveja que eu tenho dele, você já está cobiçando. Aquela ideia da grama do vizinho ser sempre mais verde do que a sua. Ele está colocando, se a tua mulher não é sua, você não pode cobiçar. Se aquela mulher não te pertence, se é mulher de outra pessoa, não cobice. Se você tem a sua mulher, não cobice a mulher do outro. Então, a Bíblia ela é bem clara a respeito, a lei é bem clara a respeito do adultério. Malaquias 2:16, ele é mais enfático a respeito disso também, que diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus odeia o divórcio. E a palavra é bem clara aqui. Ele odeia. Quando você pesquisa na internet e se pergunta, Deus odeia o divórcio? A primeira coisa que é falado é, não é bem assim. Deus não odeia as coisas. Não, Deus odeia. A gente tem muito aquele imaginativo de que Deus ama tudo e a todos. Mas não. Deus odeia o ato do divórcio. A Bíblia ela é bem clara a respeito disso. Versículo 28, então, Jesus diz, eu, porém, e quando a gente coloca esse eu, porém, ele não está dizendo uma nova lei, mas uma interpretação correta da lei. Então vocês interpretam, não cometam adultério, mas há uma interpretação que vocês consideram, que eu considero como errada. Jesus está dizendo, olha, vocês interpretam de maneira diferente. Por isso que ele diz, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que acontece aqui? Existia duas interpretações que são a base para tanto adultério e tanto para divórcio, que a gente vai ver aqui, que são as interpretações dos dois mestres judeus, que é o Hillel e o Shammah. Esses dois tinham interpretações diferentes, um mais radical do que o outro. E Jesus aqui está trazendo uma nova interpretação, ou a interpretação correta de como que eles deveriam olhar para esse texto. O que acontecia? Os judeus então olhavam para a lei, não cometam adultério. Ok, isso é a lei, devemos cumprir isso. E aí chegava a pessoa e falava assim, não, mas olha bem, eu não cometi adultério, não foi todo o ato completo, não era mulher de outro, era uma mulher solteira. Então eles começavam a interpretar a lei, a pegar as brechas, entre aspas, na lei,
para poder pecar. E Jesus está dizendo, olha, eu porém estou colocando para vocês, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, e ela não for sua, você já cometeu adultério com ela. Nossa, mas é muito pesado. Só de olhar. Se você, mulher, olhar para um homem com intenção impura, só pensar em alguma coisa, você já cometeu adultério. O que significa? Colocando com todas as palavras aqui, que todos nós somos adúlteros. Todos nós. É impossível existir uma pessoa que nunca pensou em uma outra pessoa. Sonde o seu coração. Talvez diga, não. Eu nunca pensei. Não, mas sonde o seu coração. Você vai perceber. Não adianta você fingir santidade, porque tanto eu e tanto você, nós somos adúlteros. O ponto aqui é que Jesus não está minimizando o adultério, como o pensamento de, todo mundo é adúltero, então, para que lutar contra? Já que é impossível viver em santidade, todo mundo é adúltero, então, vamos pecar, né? Porque afinal, todo mundo está em pecado, então vamos continuar pecando. Não, Jesus está fazendo o contrário aqui. Ele quer que a gente tenha o pensamento de que ele está aumentando o adultério. Ou seja, nós devemos pensar, todo mundo é adúltero. Portanto, devemos lutar com todas as forças contra o adultério. Devemos lutar com todas as forças para não cobiçar a mulher do próximo. Para nem pensar, para quando passar alguém na rua, não cogitar nada, controlar a mente. Não é somente a atitude, não é somente assoviar. Não, é pecado quando eu assoviar para quem está passando na rua. É pecado quando eu elogiar. Aí é pecado. Não, Jesus está colocando, não, se você pensar, se passar alguma coisa na sua mente, já é pecado. Portanto, lute contra isso. Lute contra a mente. Os judeus tinham muito esse pensamento de que, não, eu tenho que lutar contra as atitudes. Mas o que passa no nosso coração é voluntário. Então, não é pecado. Pelo contrário, Jesus está colocando o que passa na sua mente, mesmo que seja involuntário, ainda assim é fruto do seu coração pecaminoso. E, consequentemente, é pecado. Por isso que Romanos 3,10 diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que não seja adúltero. Todos nós adulteramos de alguma forma. E é por isso, então, que o versículo 29 ao 30, quero ler novamente com vocês, ele vai falar justamente que lutar contra o adultério deve ser lutado de maneira radical. Ele diz, versículo 29 a 30, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Obviamente, esse texto não é literal, no sentido de que devemos arrancar os nossos olhos e as nossas mãos, porque Jesus deixa bem claro que o problema não está externamente, o problema está no nosso coração. A ideia de olho, o olho direito e a mão direita, é justamente porque, geralmente, o olho direito é o melhor olho, é o olho que você mira. Geralmente para alguns não, né? Eu, na verdade, quando eu vou mirar, eu miro com o esquerdo. Mas para a maioria é o olho que você enxerga melhor, às vezes é o direito. E a mão direita é a mão do ato, é a mão que você faz as coisas. Não é à toa que os árabes, quando um árabe, rouba, em alguns países árabes, eles arrancam primeiro a mão direita.
porque a ideia de que a mão direita é ali do ato. Tem uma outra interpretação, que eu não vou colocar aqui, depois você pode pesquisar, que eu acho pior do que essa, mas a ideia aqui que Jesus está colocando é: você precisa ser radical na sua vida. Você precisa realmente ser radical na luta contra o seu pecado. Você precisa eliminar coisas na sua vida. Você precisa, se alguma coisa te faz pecar, arranca fora, jogue fora. É melhor você viver de uma forma sem as coisas, sem as melhores coisas, do que você viver em pecado e ser lançado no inferno por causa dos seus pecados. Nós precisamos ser radicais em nossas atitudes. Ou seja, se as redes sociais te fazem pecar, não tenha. Mas como que eu vou viver neste mundo sem redes sociais? Se elas estão te fazendo pecar, não tenha. No mínimo, passe um tempo sem utilizar. Se o teu celular te faz pecar, ter internet no seu celular te faz pecar, não tem internet no seu celular. Cuide com isso. Não tenha. Pelo menos um tempo. Tire um tempo de oração. Se o teu namoro, se o teu namorado ou a tua namorada está te afastando de Cristo, termine o namoro. Termine esse relacionamento. Se você está traindo a sua esposa, pare neste momento. Pare agora. Nem converse mais com a pessoa que você traiu. Não, larga de mão. Não tem nada a ver comigo mais. Não dê lugar ao diabo. Acabe completamente com qualquer situação que possa te levar a pecar. Nós devemos ser radical na nossa luta contra o pecado. Eu gosto de uma história que diz assim: se você for pegar um táxi, e aí o táxi pensa no alto de uma montanha, você precisa descer essa montanha até o final da montanha com o táxi. Então, pega lá no alto da montanha e vai descendo. E aí tem todas aquelas curvas perigosas, descendo toda a montanha. Quem já passou por isso, talvez ali de Tianguá, descendo ali, seja mais ou menos parecido com isso. Então, aquelas curvas terríveis, né? Que qualquer desviozinho, você já cai ladeira abaixo. E aí você precisa pegar um táxi. Você chega para o primeiro taxista e aí você pergunta: você é bom? Você realmente é bom? Você realmente consegue descer essa ladeira? E aí o primeiro se vangloria e diz assim: eu sou excelente. Eu passo correndo. Eu desço toda a ladeira a milhão. E eu sou tão bom que eu passo a milímetros da beirada de todo aquele abismo. Eu sou tão bom, mas tão bom, que eu consigo fazer isso. Beleza. Aí chega para o segundo taxista e pergunta: você é bom? E aí o taxista responde: sou excelente. Eu sou o melhor taxista que tem. Eu desço essa ladeira na velocidade que tem que descer. Todo mundo dentro desse táxi usa cinto. Eu passo o mais longe do abismo. Qual táxi você pegaria? O segundo. A não ser se seria um doido da cabeça, você pegaria com certeza o segundo táxi. O mais seguro. Por mais que o primeiro seja bom, seja um excelente piloto, mas se você tem amor à sua vida, você vai ficar com o mais seguro. O problema do adultério é que a gente quer muitas vezes viver na beira do precipício, em quase cair. Não, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho dificuldade. Então eu vou viver aqui, na beira do precipício. Eu não tenho dificuldade de ver mulheres, eu tenho dificuldade de ver homens, e eu estou tranquilo quanto a isso. Nas redes sociais não tenho problema de ver pessoas dançando, não tenho problema de assistir filmes que têm cenas sexuais. Não, para mim isso é tranquilo. Cuidado, tome cuidado. É melhor você arrancar um olho, é melhor você arrancar uma mão, é melhor você tomar o máximo de segurança se isso vai fazer você pecar. Você não consegue ficar sozinho em casa sem pecar.
você não consegue ir para o banheiro sem pecar, você não consegue passar na rua sem pecar, ir na praia sem pecar, vai para a praia mais afastada e trabalhe isso no seu coração. Seja realmente, viva de maneira segura. Confesse o seu pecado, se afaste de qualquer coisa que possa te fazer pecar. Devemos ser radicais em nossas decisões. Por isso que ele diz então, Mateus 18, 8 a 9, eu vou ler aqui, já está anotado, mas se você quiser anotar aí na sua Bíblia, 2 versículos paralelos a esse, é Mateus 18, 8 a 9 e Marcos 9, 46 a 47, que diz o seguinte: se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. É melhor você entrar no céu de maneira segura do que ser lançado no inferno. É melhor prevenir do que remediar. É melhor você deixar de fazer certas coisas porque você acha que são pecaminosas, do que você viver em libertinagem e fazer o que quiser e não ter uma consciência limpa diante do Senhor. Melhor viver em liberdade com Cristo do que uma libertinagem qualquer. O restante do versículo, então, de 31 a 32, veremos mais a respeito do divórcio. Vamos ler novamente, diz assim: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo, que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Eu quero ler um texto paralelo a esse, está lá em Mateus 19, de 1 a 12, se você quiser abrir comigo. Nós vamos expor todo esse texto, mas é importante a gente ler. Mateus 19, 1 a 12, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus.
Quem é apto para aceitar isso, que aceite. O casamento não é algo fácil. E o voto de fidelidade dentro do casamento é algo extremamente sério. Jesus está colocando aqui no final, se você não está apto para casar, se você não está apto para fazer um voto de fidelidade dentro do seu casamento, não casa, não casa. Mas se você entende o que é o casamento, se você entende que o casamento é entre um homem e uma mulher, e se fazer uma só carne, se você entende isso, então glorifique ao Senhor dentro do seu casamento. A pergunta dos fariseus aqui, ela é bastante complexa. Eles estão com o propósito de testar a Jesus. Eles dizem, versículo 3, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qual a intenção da pergunta deles? Hilel e Shammá, como eu disse, cada um interpretava a lei de diferente modo. Um interpretava mais radical, um dizia, olha, você pode repudiar a sua mulher, caso ela faça isso. E o outro dizia, olha, se a tua mulher não te agrada, se ela queimou a comida, repudia. O que seria a carta de repúdio? Seria uma carta que você escrevia e você levava às autoridades, dizendo que você não queria mais ficar com aquela mulher, casado com aquela mulher, porque ela não te agrada mais. Muitos ali, nessa situação, repudiavam a sua mulher por qualquer motivo, e as mulheres eram tratadas dessa maneira. E muitas se tornavam, então, escravas ou mendigas por conta desse repúdio. Não tinha amor algum. Eles então perguntam para Jesus, olha, por qual motivo nós podemos repudiar nossa mulher? Tem algum motivo? Jesus responde, olha, não é assim desde o início. O correto é não haver divórcio algum. Deus odeia o divórcio. Deus não criou vocês para se divorciarem. Deus criou vocês para serem homem e mulher, para serem uma só carne e para que não cometam divórcio algum. Deus criou vocês para a santidade. Deus não criou vocês para se divorciarem. Aí eles rebatem, mas Jesus, espera aí já está sendo radical, porque o próprio Moisés deu uma carta de repúdio. Na lei diz que nós podemos nos divorciar. E aí Jesus responde, sim, mas isso foi por causa da dureza do coração de vocês. Não é o ideal. O ideal, a criação de Deus, é que vocês vivam para sempre em santidade. Mas Moisés deu essa carta de repúdio por causa da dureza do coração de vocês. Mas se você casar novamente, depois de repudiar a sua mulher, você está então em adultério. E se a mulher repudiada casar com outro, está também em adultério. Há muitas discussões sobre isso, e é por isso que no versículo 10 diz, olha, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, então é melhor que ninguém se case, porque é difícil se manter fiel à sua mulher. Esse era o pensamento deles. Se eu não posso repudiar da minha mulher por qualquer motivo, então é melhor nem casar. Ele está colocando, então não case, porque se você quiser casar, você está fazendo um compromisso de ser fiel à sua esposa, ao seu marido, o resto da sua vida. Mas por causa da dureza do coração de vocês, porque vocês são duros de coração, sim, existe esta cláusula de exceção, como é chamado. Existe esta carta de repúdio. E eu quero olhar rapidamente o que é algumas interpretações sobre esta carta de repúdio. Existem praticamente 3 posicionamentos aqui, a gente vai se atentar em 2. O primeiro posicionamento é, não, eu posso me divorciar do que eu quiser.
Por mais que Jesus diga isso aqui, mas na verdade, se minha mulher não quiser mais ficar casada comigo e eu também não quiser mais ficar casada com ela, eu me divorcio. E muitas igrejas até incentivam, às vezes, divórcios. Não, divorcia, cara. Ela não está te agradando, então você tem que ser feliz na sua vida. Vai lá e divorcia, não tem problema. Você pode se divorciar, vai lá e faz. Lá não te agrada, vai lá e divorcia. No entanto, não há permissão para isso. A Escritura não deixa bem claro que não há permissão para qualquer tipo de divórcio. E um membro de uma igreja que se divorcia por este motivo, ele tem que ser disciplinado. No entanto, há duas interpretações, e nessas duas interpretações, eu confesso que é difícil da gente chegar a uma conclusão, e confesso que são coisas que é melhor serem trabalhadas em gabinete pastoral. Mas, praticamente, quero explicar essas duas. Primeiramente, alguns argumentam que o divórcio pode acontecer a qualquer momento do casamento, se o marido ou se a esposa trair e não houver arrependimento. O que significa? Em qualquer momento do casamento, o marido ou a esposa traiu ou abandonou, também tem essa cláusula, ou abandonou, então eu posso me divorciar. Mateus 18, como a gente já viu Mateus 19, mas quando a gente olha para Mateus 18, Jesus está colocando que se alguém peca contra você, você deve chegar até ela e exortar. Se ela não se arrepender, você deve então levar este caso aos líderes da igreja. Se ela não se arrepender, você deve levar à igreja. E se ela não se arrepender, então ela deve ser excluída. O que significa? Se você acredita que o divórcio pode acontecer em qualquer momento do casamento, ainda assim, por causa de traição, ainda assim, precisa se passar por este processo de buscar o arrependimento, de buscar trabalhar. Talvez, se é o marido que está traindo a esposa, passar anos orando por aquele marido, confrontando, buscando ajuda de pastores, buscando ajuda da igreja. Olha, exorta meu marido a largar o adultério, a largar a traição, a voltar a ter um casamento saudável. Talvez seja um marido que não seja cristão. E aí Pedro vai dizer que se for um caso como esse, a mulher deve ganhar o marido em silêncio. E ela está santificando o seu lar, ela não deve buscar o divórcio, mas ela está santificando o seu lar. Então, mesmo que se acredita que o divórcio pode ser feito dentro do casamento, ainda assim não é de qualquer maneira. Eu vou me divorciar porque me traiu. Me traiu hoje, então amanhã eu já pego as papeladas para o divórcio. Não. Há um processo de restauração. Há um processo de buscar para que a pessoa que está traindo volte para o casamento e o casamento seja restaurado. Se chegar em última escala, chegar até o fim e for confrontado pela igreja e a pessoa ainda não se arrependeu, aí sim, a pessoa pode então tolerar, não aprovar, tolerar o divórcio. Buscar então esse divórcio. Em último caso, se não houver arrependimento, aí sim você dá uma carta de repúdio ou de divórcio. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação argumenta que esse texto de Mateus 5, ele na verdade se refere ao noivado e não ao casamento. Então está se referindo a essa carta de repúdio dentro do noivado e não dentro do casamento em si. Por que isso? Porque a palavra aqui, há duas palavras diferentes para traição ou imoralidade sexual. A palavra aqui é porneia, que é imoralidade sexual ainda não dentro do casamento. A outra palavra é a palavra moikeia, que traz a ideia mais de uma traição dentro do casamento. Então, por causa dessa interpretação dessas duas palavrinhas aqui, a ideia é que
o que Jesus está colocando aqui sobre essa cláusula de exceção, sobre a permissão do divórcio, na verdade não é a permissão do divórcio, mas é a permissão dentro do noivado. Qual que é o texto que se é usado para argumentar sobre isso? José e Maria. José, quando foi se casar com Maria, ele ainda não era totalmente casado quando Maria recebeu então a revelação do anjo que ela então engravidaria. E aí o que José fez? Ele iria dar essa carta de repúdio, permitir que Maria vivesse a sua vida. Isso seria de maneira escondida, de maneira totalmente escondida. E o próprio anjo diz, isso é justo o que você está fazendo, porém não faça isso. Case com ela e ela se torne de fato 100% a sua mulher. Então eles estavam nesse período ali de divórcio, de noivado, o que permitiria então que José pudesse repudiar Maria, mas honrando ela. No entanto, o anjo diz, não faça isso. Essa seria então dentro da cláusula de exceção, ou seja, não dentro do casamento, mas no noivado. O problema disso é que dessa segunda interpretação, é que nós não temos tantas fontes históricas que de fato isso aconteceria. E a maioria dos intérpretes, a maioria dos teólogos, eles vão nesse primeiro argumento de que é lícito divorciar desde que se busque Mateus 18 e todo este processo. Meus irmãos, eu confesso que eu praticamente não tenho uma opinião 100% formada a respeito desses dois casos. Eu estou colocando aqui, talvez a gente possa olhar com mais detalhes quando for exposto Mateus 19, mas eu confesso que é um caso difícil ainda para mim, de interpretação, de muito estudo. Ali, muitos teólogos falam a respeito disso, mas ainda é difícil fechar 100% em uma conclusão como essa. Mas, ultimamente, eu tenho acreditado mais nesse primeiro ponto. Quanto a recasamento, eu creio que seja um assunto pastoral. E a gente não vai falar se deve se recasar ou não em uma situação como essa. No entanto, quando nós olhamos para esse texto, muitas vezes nós pensamos somente neste pensamento. E aí, pode divorciar ou não pode divorciar? E o nosso coração, muitas vezes, é exatamente como o coração dos fariseus. Até que ponto eu posso chegar para poder me divorciar ou não? Até onde eu posso ir, ou até onde minha esposa pode ir para pedir divórcio ou não? Como eu faço, então, para me divorciar? Muitas vezes o nosso pensamento, ele é esse. Mas, na verdade, a nossa resposta para isso deve ser, você não deveria fazer nem esse tipo de pergunta. A palavra divórcio não deveria nem fazer parte do seu linguajar dentro do seu casamento. É claro que cada caso é um caso, mas se você está aqui, ainda mais com a sua esposa, que essa palavra nem passe dentro do seu casamento. Às vezes, de pensar se você, ao invés de pensar se você pode ou não se divorciar, você deveria pensar como eu faço para não me divorciar, para não chegar a isso. Como eu posso lutar pelo meu casamento? Como eu posso lutar pelo meu marido que me trai todos os dias? Como eu posso restaurar o meu lar? Como eu posso ajudar a minha esposa a me amar novamente? Como eu posso restaurar o meu casamento? Essas deveriam ser as nossas perguntas. A gente não deveria perguntar até que ponto eu posso me divorciar. A gente deveria perguntar, Jesus, como eu posso manter o meu casamento fiel? Eu quero colocar 4 pontos aqui, já estamos indo para o final. Primeiro, ser radical na luta contra o pecado. Nós já falamos sobre isso.
Como eu posso perdoar o meu marido que me traiu? Como eu posso perdoar minha esposa que me traiu? Como eu posso restaurar o meu casamento? Seja fiel na luta contra o seu pecado. Não invente desculpas. Lute contra o seu pecado, lute contra o adultério, lute contra o divórcio, lute contra a idolatria do seu coração, lute contra a lascívia, fornicação, pornografia, sexualidade imoral, lute contra isso de maneira radical e ajude a sua esposa, seu marido, seu noivo, sua noiva a lutar contra isso. Segundo, não use desculpas vazias para divorciar e não procure brechas na lei como motivo para divórcio ou motivo para recasamento. Não fique pensando no que fazer para se divorciar. Na verdade, como eu disse, nem cite essa palavra no seu casamento. Não fique também ameaçando o seu marido ou a sua esposa, dizendo: se você não fizer isso, eu vou me divorciar de você. Não faça isso, nem de brincadeira. Seu casamento tem que durar até que a morte o separe. Portanto, se esforce para isso. O ideal de Deus é que o seu casamento dure até que a morte o separe. Terceiro, se é difícil para você, se é difícil você se manter fiel, ou se é difícil você lidar com um marido ou uma esposa infiel, peça a ajuda de Deus, do seu pastor e da sua igreja. Esse ponto talvez seja o mais importante. Peça a ajuda de Deus. Se o seu casamento está afundando, peça que Deus restaure o seu lar. Ore incessantemente, antes de tomar qualquer decisão, antes de pensar em qualquer coisa, ore. Confie no poder de Deus. Confie que Deus pode restaurar o seu lar. Antes de pensar em qualquer outra coisa, ore ao Senhor incessantemente. Peça a ajuda do seu pastor, confesse os pecados, busque auxílio espiritual e peça também a ajuda da igreja. Busque irmãos casados, irmãos talvez mais velhos, que possam também te ajudar no seu casamento. Às vezes você não sabe o que fazer dentro do casamento, mas conversando com uma pessoa um pouco mais velha, que já está casada por mais tempo, nossa, então foi assim que você lidou com isso. Talvez ela passou exatamente pela mesma coisa que você passou. Busque essa pessoa, busque auxílio, não lute sozinho. Se você enfrenta dificuldades de adultério, de lascívia, busque ajuda de outra pessoa também para te ajudar, um homem, uma mulher, para te ajudar nessa luta. E por fim, saiba que é a graça de Deus para a sua vida. No mundo caído, nós muitas vezes não conseguimos viver o ideal de Deus. Não conseguimos viver em 100% de obediência. Mas Deus é o mais interessado na sua vida, na sua pureza e no seu casamento. Talvez você já esteja divorciado ou já esteja recasado. Talvez você já adulterou inúmeras vezes. Saiba que antes de mais nada, Deus, Ele é gracioso. Ele te escuta, Ele te abraça, Ele te auxilia. Sem Deus, não há como termos um casamento duradouro. Não há como guardarmos a nossa pureza. Sem Deus, é impossível viver em santidade. Deus, Ele é gracioso. Ele quer te ajudar a se manter fiel, pois como a gente cantou antes da mensagem, Ele é fiel. Deus é 100% fiel. Ele quer que nós também sejamos fiéis. Deus é gracioso. Deus enviou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados. Ele sabe que nós
cometemos inúmeros pecados e que não adianta mentir, todos nós somos injustos, mas Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo puro, santo. Ele quer também que sejamos como Ele. Ai de nós, se Deus fosse infiel. Ai de nós, se Deus nos traísse. Ai de nós, se Deus se divorciar da sua noiva, se Deus se divorciar da sua igreja. Vamos orar? Pai querido, pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, porque somos todos adúlteros. Pedimos perdão, ó Pai, porque não há nenhum justo aqui, nenhum sequer. O Senhor sabe que esta mensagem, antes de ser pregada, doeu no meu coração. E eu espero que seja de fato como uma faca de dois gumes a cada coração que está ouvindo essa mensagem. Que ao invés de pensar se nós podemos ou não nos divorciar, que nós possamos pensar em como não fazer isso, em lutar contra o divórcio. Ó Deus, te peço que o Senhor nos ajude a sermos radicais na luta contra o nosso pecado. Ó Pai, nos ajude a realmente nos mantermos fiéis, puros ao Senhor, viver em santidade para obedecer ao Senhor, para glorificarmos a Ti, que antes de pensarmos em adulterar, antes de pensarmos em pecar contra nossa esposa, contra nosso marido, possamos pensar que estamos pecando contra Ti. E a condenação do pecado é o inferno. Ó Deus, que possamos ser radicais em nossa luta, mas que possamos também entender a graça do Senhor. Possamos entender que neste mundo corrompido, neste mundo que não segue o seu ideal, talvez hajam pessoas que vamos conversar, que vamos pastorear, que sejam adúlteros, que já cometeram muito adultério, que traíram muito a sua esposa e seu marido, que sejam recasados. Ó Pai, que possamos entender e ser gracioso, assim como o Senhor é gracioso. Possamos lutar contra o pecado, mas também estender as nossas mãos para ajudar pessoas que têm sido infiéis em seus lares. Ó Deus, te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a primeiramente sermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel a si próprio. O Senhor nos concede promessas e não falha em suas promessas. Ainda bem que o Senhor não é homem para mentir. Ó Pai, te peço que o Senhor nos ajude em nossa luta contra a infidelidade. Te peço que o Senhor realmente quebre os nossos corações e que possamos reconhecer os nossos pecados e pedir o auxílio do Senhor, que possamos ser transformados por completo. Que nosso casamento, que a nossa vida como solteiros, que seja para a glória do Senhor, que nós possamos nos manter fiéis ao Senhor primeiramente, antes de tudo. Assim oramos pedindo a sua graça e o seu amor sobre nós. Também nos ajude a reconhecer o perdão do Senhor. Nos ajude a reconhecer que o sangue de Cristo Jesus nos limpa de todo e qualquer pecado. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.